Este algoritmo em JavaScript tem como principal função retornar os números de Fibonacci, começando do zero. Se eu executo aqui, ele vai pedir para mim digitar um valor, ou seja, o valor limite que eu quero calcular, no caso 12 vezes. Eu digito, por exemplo, 12 e ele vai realizar para mim aqui a soma 12 vezes aqui do Fibonacci. Começando do zero, né? 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. E assim por diante, que é a sequência de Fibonacci, nada mais é do que a soma dos anteriores, né? 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3 e assim vai. Essa é a sequência de Fibonacci. Então, como é que a gente faz este algoritmo aqui? Eu vou pedir para você abrir o seu editor de texto aí, tá? E um navegador. Pode ser até o bloco de notas. Vai ser um algoritmo simples, tá? Vai ser listado aqui pelo console mesmo, mas você pode fazer aí qualquer outra coisa. Eu vou gerar aqui um HTML5, só digitar HTML e ele vai gerar para mim. Aí aqui no documento eu vou colocar o nome de Fibonacci, só isso, vou dar um Ctrl S. Vou colocar para abrir com o Live Studio, né? Ele vai abrir aqui. Abriu, tá? Então esse é o nosso documento. E vou colocar para inspecionar elemento. E aí ele vai abrir aqui, eu vou colocar console, vou deixar do jeito que tá. Vou fechar isso aqui tudo, vou deixar assim. Limpar tudo, deixar aqui limpinho. Aí eu vou testar para ver se está funcionando, né? O nosso script. Vou gerar aqui uma tag script e vou digitar aqui console.log. Só para ver se vai printar alguma mensagem na tela. Vamos lá. Vou dar um Ctrl S. Ó, tá funcionando perfeitamente. Se inscreva no canal. Legal? Então, para nós gerarmos o nosso Fibonacci, nós precisamos coletar a quantidade de vezes que o usuário quer que esse Fibonacci aconteça. Então, é o usuário que vai determinar para nós se ele quer que a sequência varie até 5, até 10, até 1000, tá? Sem limite nenhum. Então, eu vou colocar aqui, vou declarar uma variável aqui com o nome de quantidade números, e essa variável ela vai receber, deixa eu só fazer assim, ó, ela vai receber um prompt onde o usuário vai digitar com a quantidade de números, só isso. Se eu der um Ctrl S, ele já aparece aqui para mim a janela. De fato, eu estou coletando o dado e está indo para a variável quantidade de números. Mas, se eu vier aqui e der um type of nesta variável, quantidade de números, você vai ver que o tipo de dados é number. Eu vou dar um type of aqui, ó, no console mesmo, só para você ver aqui o tipo de variável. Type of. Ó, vou colocar quantidade de números aqui. Ó, já apareceu aqui, tá vendo? Ó, é do tipo string. Isso aqui não dá para fazer cálculo. Você tem que converter essa variável. E para converter, você vem aqui e digita, por exemplo, para converter por tipo inteiro, parse int, né? Coloca a variável dentro. Só que esse valor ele precisa ser atribuído à própria variável. Então aqui você pode colocar aqui o que está sendo convertido, né? Que é a quantidade de números. E aí, se eu der um console.log e aqui eu colocar um type of, quantidade de números é para aparecer do tipo number, tá? Vou dar um enter aqui, ó, tá vendo? Já tá number. Eu vou fazer de novo, tá? De novo, ó. Ó, number, tá vendo? Sem problema nenhum. Eu vou apagar aqui o console.log, então a variável já está do tipo number. Essa variável ela determina a quantidade de vezes que eu quero que aconteça o meu Fibonacci. Agora nós vamos declarar duas variáveis, as variáveis que irão iniciar o meu Fibonacci. Por exemplo, o número 0 e o número 1 começa por aí o Fibonacci. Então, a próxima sequência de Fibonacci entre 0 e 1 é a soma dos dois primeiros. Então, eu tenho que somar 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a
1. Então essa é a sequência. Qual a próxima sequência agora? A soma dos dois primeiros. Os dois primeiros agora são 1 e 1. Então 1 mais 1, 2. E qual é a próxima sequência? Os dois primeiros. Os dois primeiros são 2 e 1. 2 mais 1, 3. Aí vai para 5. Então essa é a sequência de Fibonacci. Então a variável 0 e a variável que armazene 1, ela precisa já existir. Eu vou chamar de termo 1. O número você pode chamar de termos também. Termo 1 vai valer 0. E termo 2 vai valer 1. Pronto, eu já tenho as duas variáveis. E agora uma variável muito importante, que é a variável que determina o próximo termo. Tá bom? A variável próximo termo vai chamar de próximo termo mesmo. Eu vou inicializar ela com 0, porque quando eu inicializo ela com 0, o DOM aqui, o JavaScript já identifica que a variável é do tipo número, então eu não preciso converter. Ele já sabe que essa variável aqui é do tipo number, tá ok? Vou dar um Ctrl S aqui e eu vou apagar tudo aqui, ó, atualizar. Agora uma coisa interessante é que ele está aparecendo o typeoff aqui sem eu pedir, tá? Isso aqui eu não sei se é assim mesmo, se é um bug, tá? Porque nós já passamos da fase do typeoff. Eu estou fechando aqui, ó. Deixa eu ver se eu der um clear, esse limpa. Ah, limpou o console. Beleza. Então o próximo passo agora é criar o nosso loop para. Só que antes do loop para eu já vou exibir a sequência do Fibonacci desses dois termos, termo 1 e termo 2. Então eu vou vir aqui, vou dar um console.log e aí eu vou colocar aqui a variável termo 1 e a variável termo 2. Se eu deixar assim, provavelmente será feita uma soma. Vamos ver. Vou dar um Ctrl S, né? Tem que salvar. Vou digitar aqui para ver se vai somar. Ah, somou, tá vendo? 0 mais 1. Só que não, eu quero mostrar o 0 e o 1. Então eu coloco mais um aqui, faço isso. E eu vou colocar um embaixo do outro, então terá uma quebra de linha entre eles. Só isso. Vou dar um Ctrl S. E aí ele vai pedir aqui para mim digitar o dado. Dessa forma. E aí eu consigo exibir o 0 e 1. É claro que o 1 ficou para lá um pouco por causa do espaço que eu coloquei de forma errada. Vamos de novo aqui. 12. Tá aí, ó, 0 e 1. Então essa é a sequência do Fibonacci. O próximo cálculo é 1, que vai ser feito através dessa variável próximo termo. Ela vai ser responsável pelo próximo termo de Fibonacci, o próximo número que vai vir. Então, okay? O próximo número que vai vir é 1. Então ela tem que realizar o cálculo. Então eu vou criar aqui um loop for. E esse loop for, ele é padrão. A diferença desse loop aqui é o seguinte. A variável i, ela começa valendo 2. Por quê? Porque eu já tenho aqui 0 e 1, tá ok? Então eu não preciso contar do 0. Ela já vai começar valendo 2, tá bom? Para ela, é como se eu estivesse eliminando um processamento que seria feito duas vezes, porque eu já coloquei aqui, ó, termo 1 e termo 2, 0, então não precisa. Então se eu digito 12 lá, ele vai contar até 12, obviamente, mas na verdade esse 0 e 1 aqui está vindo daqui. Por isso que ela começa valendo 2. E aí aqui eu coloco se ela for menor ou igual a quanto? A quantidade de números. Porque o que vai determinar o tamanho desse loop é a quantidade de números que o usuário digita. Para que complete o nosso cálculo de Fibonacci. E aí vai somar mais um a cada loop, tá ok? Você pode ver aqui, ó, que se eu colocar um console.log, você vai ver que se eu colocar eu não vou colocar barra n, eu vou colocar, barra n. Se eu colocar aqui, por exemplo, a variável i, e eu salvar, vou digitar aqui, por exemplo, 10. Ó, ele vai contar 10 vezes, correto? Vai, 10 vezes. Ó, esse 0 e 1 que está junto aqui são do termo 1 e termo 2 que eu coloquei no console.log fora do loop for. Só que o resto dos números, ó, contando a partir do 2, ele vai completar os 10 certinho, tá vendo? Eu não preciso fazer 10 vezes porque eu já coloquei aqui. Por isso que eu começo inicializando do 0. Tá vendo? Então é isso. Eu vou apagar e vamos continuar. Então, o cálculo
do Fibonacci, ele começa assim, ó. Eu pego a variável próximo termo e essa variável ela tem que receber a soma dos dois primeiros, não é isso? O próximo termo não é a soma dos dois primeiros termos? Beleza, então é a soma do termo 1 mais termo 2. Com isso aqui, eu já tenho mais ou menos o Fibonacci aí. Eu já teria o valor de 1 aqui na sequência, né? Aí agora eu já posso exibir. Eu posso vir aqui, dar um console.log e exibir esse número, sem problema nenhum. Eu posso vir aqui e colocar o próximo termo aqui. Só que se eu executar, olha só que interessante que vai acontecer. Eu vou dar um Ctrl S, olha só o que vai acontecer. Essas variáveis aqui, próximo termo, termo 1 mais termo 2, elas precisam ser atualizadas a cada momento, para que a sequência ocorra de forma correta. Eu vou mostrar. Eu vou digitar 10, olha só. De que apareceu? Console is not function. Ah, tá. Console.log. Vamos de novo. Vou digitar 10, ó. Olha só o que vai acontecer. Ele gerou, né, 0 e 1 e repetiu o 1. O próximo termo ficou valendo 1 para sempre. O loop ficou sempre fazendo esse mesmo cálculo. Por isso que ele juntou aqui. Mas na verdade aqui é 1. É 9 vezes que aconteceu aqui, tá? Só para você ter noção. Então, para que isso não aconteça, depois que eu exibo o 1, eu já tenho que trocar os dados. Então, se aqui o primeiro termo é 0 e o segundo termo é 1, assim que eu obtenho o terceiro termo, eu tenho que romper, a fila tem que andar. E como a fila anda? Primeiro, eu vou trabalhar com a variável termo 1. Então, termo 1, eu já preciso que ela atualize e passe a valer o valor que está no termo 2. E o termo 2? O termo 2 ele vai receber o valor que está no próximo termo. E dessa forma eu consigo fazer uma coisa muito harmoniosa, porque a cada passagem do loop aqui, a minha variável termo 1 ela passa a valer o termo 2, e assim é uma coisa cíclica. Você vê que começa valendo 0 e 1, né? Aí é feita a primeira soma. A primeira soma vai valer 1. Observa comigo se é isso mesmo. Próximo termo é igual termo 1 mais termo 2, que é 0 mais 1. 0 mais 1 é 1, então vai valer 1. Aí ele vai exibir o 1 aqui para mim. Beleza? Beleza. Aí eu vou subscrever os valores das variáveis, vou atualizar. Termo 1, que valia 0, vai passar a valer 1, correto? Correto. E termo 2, que valia 1, vai passar a valer o 1 que está na variável próximo termo. No próximo loop, agora já vai ser 1 mais 1, o que vai fazer com que o primeiro termo passe a valer 1 e o segundo termo passe a valer 2. E assim vai acontecendo para a gente o nosso loop. Vamos executar e ver se é isso mesmo. Vamos lá. Vou digitar aqui, por exemplo, 10. Está certinho. Você vê que não tem erro nenhum. A variável que está sendo exibida aqui é a variável próximo termo. Ela que está sendo exibida. Mas ela esse valor dela só é alterado graças a essa atualização de dados aqui, tá ok? Se você tiver alguma dúvida sobre isso, me pergunte aí nos comentários. A gente vai evoluir um pouco, não nesse vídeo, mas mais para frente esse algoritmo aqui, onde nós vamos usar funções. A gente vai conseguir digitar isso aqui em campos de formulário e exibir aqui de forma dinâmica na página, tá ok? Então eu espero que você deixe seu like e se inscreva se você quer ver esse vídeo dessa forma que eu estou falando que vai ser feita. E me diga se você acha que eu deveria explicar melhor, pior, estou explicando direitinho, tem alguma coisa que eu deixei passar, comente, muito importante isso, beleza? Muito obrigado.